Hã? Qual bolsa? É. Você foi professor de tratado, né? Foi, mas eu coordenei a OBMEP durante 13 anos. 13 anos. Aqui no Ceará. Você lembra, professor, mas o senhor lembra que foi uma medalha, não lembro. Pra você? Foi porque eu coordenava. Agora eu coordeno só a OCM. Tá? Não, você entregou medalha. Deus e o mundo, mas eu não quero ter entregado a medalha. Foi lá na... Aqui no lado de fora. É. Mas agora eu estou coordenando só. Eu entrei na OCM, fiquei um ano coordenando as duas, depois saí da OBMEP e estou na OCM, só na OCM. Desde que começou, não foi? Hã? Não. Não. Não, só passou um ano com a Onofre. Aí no ano seguinte eu entrei. Ah, no ano seguinte, você só Foi. foi em 2006, foi? Foi. Aí fiquei até 2019. Vamos lá. Fechamos o seguinte. Estas proposições, todos os exemplos, eu mostrei que a convergência da integral imprópria exibindo o seu valor, mostrando que o limite é o número real. Tá? Mas há casos em que eu só preciso saber, há situações em matemática que eu só preciso saber se a integral converge. Sem precisar saber o valor, ou seja, eu preciso de menos informação, só preciso saber, será que essa integral converge? Ou será que ela diverge? E nessas situações, onde o valor não interessa, no caso em que ela converge, ou no caso que ela diverge, existem os chamados critérios de comparação. Existem critérios, tá certo? Ou seja, existem critérios que dão condições suficientes para a convergência da integral imprópria ou para a sua divergência. Tem testes para isso. E um dos testes é o teste de comparação. Comparação, se é comparação, ele só serve. Se você vai usar um teste de comparação para definir a convergência, ele só vai servir se você for comparar com integrais que você já sabe a convergência. Mas você tem um elenco de integrais para os quais você sabe a convergência. A integral de e elevado a menos x, essa integral converge. Integral de e elevado a menos x, integral de 1 sobre x elevado a p. Você sabe, quando converge, não diverge. E por que esse conhecimento é importante? Por causa do enunciado do teste, que é uma proposição. Cuja demonstração eu não vou dar aqui para você, porque requer o domínio do conceito de supremo e de ínfimo, que é uma coisa que eu não dei, não vou dar agora, vou dar mais na frente, tá certo? Mas a demonstração do que eu vou dar aqui passa pelo conhecimento de supremo e ínfimo de suas propriedades, tá? Mas ela é bem plausível. Essa proposição aqui, o seu resultado é aceitável. Por quê? Ele diz o seguinte, sejam A um número real, A é um número real, e FG funções contínuas. Outra coisa, apaguei e não mencionei. Mas esse resultado aqui, o resultado e esta definição vale para o intervalo menos infinito A. Tá certo? Tem a versão, tá certo? Tem a versão para menos infinito A. Tanto a proposição que estava aqui e nas notas eu anuncio os casos, tá? O caso para o intervalo menos infinito A. De modo que o limite com x tendendo a A pela esquerda não é um número real. Então, tem um resultado análogo quando se trata da integral imprópria no intervalo menos infinito A aberto. Tá? Por causa da proposição que vem antes também para o intervalo menos infinito A aberto. Que eu apaguei aqui sem fazer menção a isso, mas estou fazendo agora.
Mas a proposição de comparação é a seguinte: sejam A um número real e f e g funções contínuas, tais que funções contínuas em AB, funções contínuas em A mais infinito, tais que vale a seguinte desigualdade: 0 é menor ou igual a f de x, que é menor ou igual a g de x, qualquer que seja x pertencente ao intervalo A mais infinito. Olha aqui. Olha aqui. Proposição é a seguinte. Primeiro, se a integral de A mais infinito da G, se essa integral aqui converge, ou seja, se ela é um número real, então essa integral aqui também converge. E o resultado é bem plausível, principalmente, ele é plausível principalmente quando eu coloco isso aqui, ó. Se a integral de A mais infinito da f diverge, então a integral de A mais infinito da G também diverge. Olha, na hipótese disso aqui, ó. E se você pensar em termos de área, isso é plausível, isso é aceitável. Por quê, ó? O que eu vou colocar aqui não é uma demonstração, é só uma argumentação, tá, geométrica, né, para isso ser aceitável. Que é o seguinte: tá, olha aqui, ó. Olha o que é que você tem. Você tem o seguinte: que o A, e você tem aqui, ó, função contínua, AF e AG. Tá bom? As duas funções não negativas e a f menor que ou igual a g ao longo do intervalo. Então observe, o que significa essa integral convergir? Geometricamente, é a área do eixo das abscissas até o gráfico da G ser uma área finita. Tá? Um número finito. Então a que está por baixo vai ter que ser também. E o outro também é verdade, porque se a área até a F for infinita, a área até a G tem que ser infinita. É evidente que isso não é demonstração. Tá? A demonstração passa pela existência de supremo e ínfimo de qualquer conjunto limitado, qualquer subconjunto limitado em ele. Mas eu não vou dar essa demonstração, eu vou usar esse resultado logo para verificar o seguinte, ó. Olha aqui. A integral de 0 a mais infinito de x2 sobre x4 mais 1. Essa integral converge? Vamos ver. Vamos ao teste de comparação. Só quero saber se ela converge. Não estou interessado nem o seu valor, se é mais infinito. Outra coisa que você deve observar é o seguinte: uma função que não é negativa no intervalo, se a sua integral imprópria não converge, como aqui,
é porque o valor dá mais infinito. Também sai do conceito o conceito de manuseio de supremo e de hífen, tá? Ou seja, a integral da f não convergir, divergir, significa que ela vai ser mais infinito. Não pode ser não existir não, tá? É mais infinito. Então essa integral aqui, ela converge? Bem, você tem o seguinte, ó. Observe a seguinte coisa. Se você analisar, você tem a seguinte conclusão. x2, você pegar x2 é menor do que você tem a seguinte coisa. x4 mais 1 é menor do que x4, não é? Ó? Não é menor do que x4? x4 menor é? Maior. É maior do que x4, que é maior do que zero, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo que 0 mais infinito. Não é? Não é? Não é? Agora é. Daí, quando você inverter, você vai ficar o quê, hein? 1 sobre x4 mais 1 vai continuar sendo positivo. Isso aqui é positivo e vai ser menor do que o quê? 1 sobre x a 4. E isso vale também qualquer que seja o x pertencente ao intervalo que 0 mais infinito. Logo, você multiplica tudo por quê? Por x ao quadrado. Tá certo? Logo, isso aqui, né? Vamos lá. Tá? Isso aqui você multiplica por x2, então você vai ter 0 menor do que o quê? Menor do que x2 sobre o quê? Menor do que x4 mais x2 sobre x4 mais 1, que é menor do que? x2 sobre x4, né? Qualquer que seja x pertencente ao intervalo que? 0 mais infinito. 0 aberto. Daí você pode escrever o seguinte: 0 é menor do que x2 sobre x4 mais 1, que é menor do que 1 sobre x2, qualquer que seja x pertencente ao intervalo 1 mais infinito. Não é verdade? É verdade. E eu estou pegando 1 por quê? E eu posso pegar agora 1 fechado. Porque eu quero usar a proposição. E eu sei o seguinte, como assim como essa integral aqui, ó, a integral de 1 a mais infinito de 1 sobre x2, ela converge. Eu sei que essa integral converge. É a integral de 1 a mais infinito de 1 sobre xp, com p igual a 2, que é maior do que 1. Então, da aula passada, como essa integral converge, aí eu vou abusar da gramática aqui, que não precisa disso, tem-se que a integral de 1 a mais infinito, tá certo? De 1 a mais infinito de quê? Dessa que está por baixo, converge. Essa daqui converge. E se essa integral converge de 1 a mais infinito, ela converge de 0 a mais infinito. Porque a função que eu estou querendo integrar, ela é contínua no intervalo
0 mais infinito. E eu quero a integral imprópria nesse integral. Essa integral ela é imprópria no zero? Não, ela só é imprópria no mais infinito. Ela não é imprópria no zero. Ela é imprópria em mais infinito. Mas eu vou comparar com 1 sobre x2. E 1 sobre x2 eu não posso botar o zero. Porque no zero ela é imprópria. Então eu tenho que levar lá para o 1. Porque no 1 eu tenho que a integral de 1 a mais infinito de 1 sobre x2 converge. Então, como a desigualdade está aqui, a integral de 1 a mais infinito dessa converge. Mas se essa converge de 1 a mais infinito, Já foi provado e portanto, a integral de 0 a mais infinito de x2 sobre x4 mais 1, essa integral em x, o que acontece com ela? Converge. Então essa integral aqui converge. Tá? Encerra e começa outro.